purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 20º domingo do tempo comum. E a primeira leitura, a leitura do livro do profeta Jeremias. O profeta anuncia a palavra de Deus ao povo. E muitas vezes essa palavra incomoda os poderosos. Hoje não é diferente. Incomoda falar de Jesus, falar de Deus, incomoda as pessoas que só pensam na ganância, no poder. E esse governante da época de Jeremias se incomodou tanto que mandou prender Jeremias, colocar numa cisterna para que ele morresse ali de fome. Mas um estrangeiro vai até o rei e pede para que Jeremias seja solto. Esse estrangeiro, que não era do povo dali, intercede junto ao rei, pede, tem compaixão e pede para que Jeremias fosse solto. E o rei atende a este pedido e ele é solto. Quantos irmãos, quantas irmãs precisam da nossa ajuda às vezes. E nós muitas vezes que somos da comunidade não fazemos, e outros que não pertencem muitas vezes fazem aquilo que nós deveríamos fazer. Então que essa leitura venha nos alertar sobre o se colocar a serviço daqueles que precisam. O Salmo responsorial: socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Que o Senhor sempre nos socorra, que Ele venha o quanto antes ao nosso auxílio, que Ele mande a sua proteção, a sua força para nós, porque vivemos num mundo onde esse mundo tenta nos arrastar para o pecado. E sozinho não conseguimos combater o mal. Precisamos do socorro do Senhor, que Ele venha logo ao nosso auxílio. Aliás, Ele vem sempre. Nós que muitas vezes não percebemos a sua presença no nosso meio. A segunda leitura, a leitura da carta aos Hebreus, nos fala que nós vamos ter dificuldades ao seguir Jesus Cristo. Vai acontecer obstáculos, vamos ser rejeitados, vamos ser deixados de lado, mas nos momentos de fraqueza, nos momentos em que achamos que não temos mais forças para continuar, diz a leitura, olhe para a frente, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, vemos o que Ele passou por nós. Olhando para Jesus crucificado, vemos que Ele deu a sua vida por nós. Ele tinha uma missão aqui na terra. E Ele não desanimou. Ele continuou até o fim da sua missão. Então que nós também, nos momentos de fraqueza, olhemos para Jesus. Ele nos vai dar esse estímulo, essa força para continuar. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas,
Esse evangelho, às vezes, lendo esse evangelho, nós somos, nossa, mas Jesus fala de divisão. Jesus, nós pensamos, imaginamos, né, que ele quer a união, e de fato ele quer a união. Essa divisão que ele fala no evangelho não é uma divisão de separação de pessoas, não. Muito pelo contrário, ele fala aquilo que realmente acontecia naquela época e acontece hoje, né? As pessoas que seguem Jesus, que assumem o compromisso com Jesus, com a palavra de Jesus, e vivem essa palavra, elas precisam se separar desse mundo que aí está, esse mundo mudando. Elas vão viver neste mundo, mas separados. Aquele que segue Jesus não dá para voltar atrás, não dá para ser cristão na igreja e não ser cristão no meu trabalho, com os meus amigos, lá no meu lazer, não dá. E hoje em dia, existem muitos cristãos assim, que só são cristão de fachada. Na verdade, não assume o compromisso de ser cristão. Que lá no trabalho concorda com temas contrários à igreja. Contrários, totalmente contrário à igreja. Apoiam pessoas que defendem conceitos contrários à palavra de Deus. Defende essas pessoas. Muitos católicos defendem pessoas que são a favor ao aborto, a morte, não a vida. É um absurdo pensar nisso. Como nós podemos defender uma pessoa que é a favor ao aborto? Nenhum cristão pode defender o aborto. De maneira nenhuma. É inconcebível um cristão que apoia o aborto. Ou apoia pessoas que defendem o aborto. Pessoas que têm o poder de colocar isso em lei. E nós apoiamos, brigamos por essas pessoas. E não discutimos, não levamos a palavra de Jesus, que nos traz a vida, que nos dá a vida eterna. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Vai existir divisão na sua família. O pai vai se voltar contra o filho contra o pai, assim, a mãe contra a filha. Por quê? Aquele que quer seguir Jesus Cristo tem que romper com o pecado. Tem que romper. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, pensam de maneira diferente. Não assumiu ainda o compromisso com Jesus. E nós não podemos ficar presos a essas pessoas. Jesus não está falando para você abandonar a sua mãe, não. Mas não concordar e muito menos compactuar com os pensamentos dela, se os pensamentos delas for contrário ao Evangelho. Se for contrário, não, eu não concordo, eu não penso assim. Nós cristãos católicos, precisamos nos posicionar. Às vezes somos omissos, não falamos daquilo que acreditamos. E aí ouvimos um monte de besteiras que as pessoas colocam na nossa mente, vão tentando colocar na nossa vida. É preciso dar um basta nisso, é isso que Jesus está falando neste Evangelho. Essa divisão que Jesus fala é a divisão entre o mal e o bem. Essa divisão, rompa com o mal, viva o bem, busque o bem, busque a paz, busque a vida, busque a harmonia, a união entre pessoas, mas a união em Cristo. Não é uma qualquer união, não é a união de um grupinho de pessoas, de amigos que se reúnem, não é esta união. É uma união dentro de um amor alicerçado em Jesus Cristo, um amor doação, ao ponto de entregar a própria vida. Eu participava, essa semana, da missa de São Lourenço, né, patrono dos diáconos, dia do diácono, nós participamos, todos os diáconos da arquidiocese, juntamente com o nosso arcebispo, ele celebrou a missa para nós, lá na Aparecidinha, né, no Santuário da Aparecida, aqui em Sorocaba,
e o bispo nos dizia: de cada 7 cristãos hoje no mundo, de cada 7 cristãos hoje no mundo, um é perseguido por seguir o Evangelho de Jesus. Cada 7, um é perseguido. Graças a Deus aqui ainda nós temos, entre aspas, a liberdade de pregar a palavra de Deus e nos reunirmos. Muitos países não acontece isso. Padres são mortos, diáconos são mortos, igrejas são queimadas, né? Mas por quê? As pessoas não querem. Jesus Cristo incomoda. Aquele que quer levar vantagem em cima das pessoas não quer assumir a palavra de Jesus, não quer viver aquilo que Jesus viveu, não quer. O Deus deles é o poder, é o dinheiro, é o bem-estar, não é o bem-estar da coletividade, não. Que isso não chegue aqui para nós, mas infelizmente já está chegando devagarzinho. Hoje muitas coisas nós temos que pensar para falar. Se falarmos a palavra de Deus como deve ser falar, e temos que falar, né? Mas dependendo do lugar somos mal interpretados, né? Nós estamos desrespeitando as pessoas. Desde quando a palavra de Deus desrespeita alguém? Muito pelo contrário, ela eleva as pessoas, né? Hoje falar de amor é o amor mundano que prevalece, é o amor momentâneo, né? Eu dizia, esses dias celebrando, a nossa igreja está ficando velha, mas não velha cronologicamente, não, velha porque os jovens estão se distanciando da igreja. Poucos jovens, graças a Deus que tem esse pouco ainda, graças a Deus, mas a maioria dos jovens nesta hora estão na balada, nos barzinhos da vida, se embriagando, e aquilo que eles querem aproveitar a vida ao máximo. Que pena. Eles não estão aproveitando a vida, muito pelo contrário. Estão matando a vida, né? E não vem à igreja. Não vem. E por que será que não vem? Porque muitos pais não têm a coragem de falar a verdade aos seus filhos. Se omitem. Ah, mas meu filho é assim mesmo. Mas eu vou e rezo por ele. Mas você tem que fazer seu filho vir. O encontro com Jesus é pessoal, é ele, Jesus. Você não pode se encontrar com Jesus pelo seu filho. Você pode se encontrar com ele por você, pela sua salvação. Mas como fazer, diácono? Dando exemplo. Falando o que é correto, não se omitindo, falando sempre, convidando sempre, mesmo que ele não venha, convide sempre. Nós desistimos muito fácil. Convidamos uma vez, ele não vem, não convido mais. Não, convide todos os finais de semana. E se ele não vir, continue convidando. A graça é Deus quem faz. Mas é preciso você insistir. Quem sabe daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você foi pedindo, convidando, de repente ele não apareça e não se converta. Só que não podemos desistir. Lembre de Santa Mônica. 30 anos rezando pelo seu filho. E Santo Agostinho se tornou esse grande santo doutor da igreja. 30 anos rezando pela conversão do filho. E pensa que Santo Agostinho era fácil? Não era. Não era diferente desse jovem de hoje, só queria saber de balada naquela época. Mas a mãe rezou e soube esperar a hora de Deus. Nós desistimos fácil. Nós rezamos pouco pelos nossos filhos. Nós falamos pouco, convidamos poucos os nossos filhos. Ah, mas ele vai ficar bravo se eu convidar. E daí? Você acha que foi fácil para Jesus carregar essa cruz pesada, com uma coroa de espinho na cabeça, com chicotes que rasgavam a carne do seu corpo, sangrando, sentindo muitas dores, sendo insultado a todo momento? Foi fácil? Não foi. E ele fez isso por amor a você,
Agora, porque seu filho vai falar uma palavra que você não vai gostar, você já desiste? Jesus não desistiu por você, por mim, por todos nós. Nós desistimos muito fáceis, muito facilmente. E é isso que Jesus está falando. Não se divida. Você é de Jesus e não do mundo. Não se divida. Não se divida. Jesus veio trazer essa divisão. Aqueles que querem buscar a santidade, aqueles que querem estar com Ele e aqueles que querem viver a vida aqui na terra e com certeza vão herdar o inferno, se não buscarem Jesus. Já vivem o inferno aqui na terra, só que não sabem disso, mas já vivem. E aqueles que buscam Jesus já vivem o céu aqui na terra, já estão vivendo o céu aqui na terra. Em cada missa que eu participo, na hora da consagração, é essa união do céu com a terra. É Deus que se faz presente para alimentar cada um dos seus filhos. E às vezes eu estou tão distante. Estou ligado ao mundo material e não estou ligado ao mundo espiritual, ao mundo de Deus. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, buscar cada vez mais Jesus na nossa vida e ser cristão autêntico, ser cristão que assume o compromisso em todos os lugares. Sou cristão na igreja, fora da igreja, em todos os lugares que eu estiver, eu vou levar Jesus através da minha vida, através da minha fala, através dos meus exemplos. Que nós possamos viver dessa forma, para quem sabe um dia estarmos face a face com Deus lá no céu. Amém? Amém. Professemos nossa